Olá, antes de te apresentar o convidado de hoje, eu quero te lembrar de você acessar o link aqui da Amazon, que vai te levar direto ao meu romance, Uma Fuga para a Felicidade. E o convidado de hoje vem direto de São Paulo, é um especialista em relacionamento saudável. Wesley, tudo bom? Como vai, Wesley? Tudo jóia, Rosane. Vou muito bem. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Imagina, eu que te agradeço de ter essa oportunidade, de ter uma aula contigo sobre relacionamento. Então, quem sabe a gente começa falando como é que a gente pode identificar que o relacionamento está saudável? Bom, Rosane, eu vou contar um pouquinho da minha história para contextualizar tudo, o porquê de eu falar sobre relacionamento saudável, né? Uma coisa bem breve. Eu passei por muito tempo por relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, né? E aí foi quando eu resolvi, hoje estou no relacionamento saudável, né? Por conta de todo um trabalho ali na minha autoestima, e aí eu resolvi ajudar as pessoas que não conseguem se encontrar. Eu amo falar de relacionamento e nós somos seres humanos relacionais. A gente se relaciona o tempo todo, né? E aí as pessoas, essa pergunta que você me fez, eu recebo muito, né? Como eu falo desse tema, as pessoas vêm conversar comigo o tempo todo, sem problema nenhum, eu adoro, né? Porque a gente está na relação e nós, seres humanos, a gente se observa, ainda bem, né? Não é só a exclusividade do psicólogo, e é assim, as pessoas falam, Wesley, quando eu estava namorando, quando eu estava casado, eu não percebia que a relação era tóxica, que a relação era abusiva. Depois que eu saí, e ainda bem que conseguiu sair, que eu percebi. E aí, como é que eu faço? Dentro do relacionamento, como é que eu faço para perceber, né? E eu respondo, né? Respondendo a sua pergunta já. A gente sente, né? Um relacionamento saudável, quando a gente está num relacionamento saudável, a gente se sente mais leve, a gente se sente acolhido, a gente se sente bem. Esse é o relacionamento saudável. Qualquer outro sentimento, sabe aquele sentimento que a gente tem de ficar pisando em ovos, uma tensão, uma ansiedade, uma angústia? Se esses sentimentos prevalecem aí no seu relacionamento, é muito provável que ele não seja saudável, tá? É claro que as relações saudáveis não são saudáveis o tempo todo, tem os seus pontos de atrito, os relacionamentos passam por crises, né? Mas são momentos, né? Numa crise eu vou ficar naturalmente mais angustiado, vou ficar mais ansioso para resolver, mas são momentos pontuais que se resolvem. Nos outros relacionamentos, né, os abusivos, os tóxicos, essa sensação é permanente. Então, vai pelo sentimento. Como é que você se sente? Normalmente eu falo assim: feche um pouquinho seus olhos e pensa no seu relacionamento. O que vem no coração? Vem um quentinho ou vem uma angústia, uma ansiedade? Se é o quentinho, é saudável. Se é angústia e ansiedade, estamos em outro campo aí. Poxa, que legal, Wesley. Agora me diz uma coisa, tu que já passou por essa experiência, viveu um relacionamento abusivo, por que as pessoas permanecem, às vezes, anos e não conseguem romper, ficam ali, mesmo sentindo, fazendo esse exercício que tu está nos mostrando, a pessoa faz e sente que não tem aquele aconchego, que não é gostoso, mas e aí, fazer o quê? O que tu acha, então? Por que a pessoa fica tanto tempo numa relação assim? Olha, é muito sério, né? Estar nessa relação, a pessoa que fica nessa relação não fica porque ela quer, né? Ela não tem ferramentas internas para quebrar e conseguir sair dessa relação. O meu trabalho no consultório, principalmente com as mulheres, né? Fortalecê-las para que elas tenham força para sair desse relacionamento abusivo. Porque o que acontece? O relacionamento abusivo, Rosane, ele acaba com a autoestima da pessoa. Então, a mulher pode até entrar naquela relação com uma boa autoestima, né? Porque o abusador, ele é muito manipulador, ele é muito sedutor. Então, você não consegue perceber logo no princípio que ele é um abusador. Então, ele te seduz, ele te conquista, até ali fica tudo bem, né? Quando você se apaixona, quando você está totalmente envolvido, ele começa a mostrar as garrinhas. E aí, essas garrinhas, né, a violência psicológica que ele começa ali para até chegar na violência física, vai acabando com a sua autoestima, vai minando a sua autoestima, até que chega um ponto que a violência psicológica do abusador é tão grande que ele te convence de que você não vai encontrar ninguém, de que você não presta, de que você não serve para nada. Você começa a acreditar naquilo e aí você fica sem forças para sair daquela relação.
Para que você saia, a gente precisa, com certeza, de uma ajuda profissional, né, para você compreender todo esse processo. Tem uma característica muito forte no relacionamento abusivo, que é o isolamento social. O abusador, ele vai te isolando socialmente das pessoas. Então, ele começa, dependendo da fase desse relacionamento, ele é mais ativo, mais objetivo do que em outra fase. Então, se for ali no começo, ele começa a falar, nossa, mas aquela sua amiga, ela é estranha, né? Ela tem um hábito X, ela tem um hábito Y, eu acho que ela não é companhia para você, não. Se for numa fase mais avançada, ele já proíbe, né? Não quero que você saia com a Mariazinha, porque ela tem cara das coisas feias que eles falam, né? Para não falar palavrão aqui. E até mesmo com a família, né? Ele isola da família, falando, oh, eu acho a sua mãe muito tóxica. Você percebeu como ela fala com você? E aí você vai se isolando. Por que ele faz isso, Rosane? Porque quanto mais isolada a parceira dele, mais fácil de manipulá-la, mais fácil de controlá-la. E quanto mais fácil de controlá-la, ela vai fazer tudo o que ele quer, né? E ela não vai percebendo, porque assim, se ela tem uma turma de amigos, uma amigo ou outra vai falar, nossa, mas seu marido, né, como é que você aceita isso dele? E aí ela vai se fortalecendo. E é exatamente isso que ele não quer. O abusador, ele se fortalece na fraqueza da vítima. Então, quanto mais fraca a mulher, mais forte ele fica. E eu vou ressaltar aqui, né, porque os homens sempre me xingam, que, apesar dos homens ser minoria ali no meu perfil, e eu atender poucos, eles sempre ficam bravos comigo. Relacionamento abusivo não tem gênero, né? Existem mulheres abusadoras também, existem mulheres abusivas também, mas por conta da nossa cultura machista, né, nesse Brasilzão aqui, até no mundo, né, há uma incidência muito maior de homens abusivos do que mulheres. Por isso que eu sempre coloco no gênero masculino do que no feminino. Mas sim, também existem mulheres abusivas, com certeza. Eu acho que tu colocou uma coisa muito importante, ele vai tirando, assim, tudo da mulher, né? O círculo de amizades, de família, ela vai perdendo o apoio dessa rede primária que pode perceber e orientar para alguma questão que ela está vivendo. Mas antes disso, quando a menina já está namorando o cara, mesmo que ele queira bancar um príncipe, porque ele pinta uma figura de um príncipe encantado. Tá? Perfeito, maravilhoso, todo mundo gosta dele, etc, etc. Só que mesmo assim, tu percebe alguns deslizes, né, Wesley? O cara não tem como permanecer o tempo inteiro sendo aquela pessoa perfeita. Será que ela não percebe ou ela quer acreditar que esse é o cara perfeito para ela? Eu penso que tem as duas coisas, Rosane. Tem as três coisas, né? Que realmente ele se coloca como um príncipe. Tem esse olhar da mulher querer acreditar que ele é um príncipe, que aí a gente fala de carência, de insegurança, tudo ali respaldando. E também tem. Peraí, que eu me perdi. A questão assim que eu te falei do príncipe, né? Por que ela não consegue romper no início? Que ele está mostrando já quem ele é, que vai ser um cara que não vai ser tão perfeito, nesse sentido, assim. Isso, exatamente assim, ó. Como é que a gente faz para perceber? Realmente ele tem deslizes, como você trouxe, né? Como ele está ali vestido daquele papel de príncipe, na relação dele com ela, normalmente não tem deslize, né? Ele é muito manipulador, então ele está investido ali naquele papel de príncipe. Porém, quando ele se relaciona com outras pessoas, aí que são os deslizes, né? E é nesses pontos que a gente tem que ficar atento. Porque ali eu e ele vamos estar muito bem, vai ser coraçõezinhos para todo lugar. Mas a gente está num restaurante e aí ele trata mal o garçom, a gente está conversando e aí ele começa a falar misteriosamente, todas as ex dele são loucas, né? Ele é o homem mais azarado do mundo, porque das 15 namoradas que ele teve, as 15 eram loucas, né? É um outro sinal. Quando ele fala da família, ele não fala tão bem. Então, os deslizes que você trouxe acontecem em outros papéis diferentes do qual ele está ali apresentando para você. Então, você fique atenta. Uma outra característica também que é um deslize, que na verdade é um sinal de que as coisas não são muito bem aquilo, é aquele excesso, é aquela intensidade das coisas. Ele te conhece num dia e aí nessa mesma noite ele já está pensando no nome dos filhos,
É quando vocês vão morar juntos, fazendo mil promessas, é tudo muito intenso. Então, eu falei essa semana em uma das minhas lives, né? Os processos acontecem, eles têm fases, não é por acaso, né? Então, se você conhecer o cara, até você chegar a ter filhos com ele, vai o processo, né? Tem um tempinho. Você namora, depois, se você quiser casar ou não, você casa, mas vai indo devagar. Essas coisas muito intensas, normalmente essas coisas que acontecem muito intensamente, muito rápido, elas também terminam na mesma velocidade. Então, esse é um outro sinal aí para a gente ficar atento. Uhum. Ou são duas pessoas que são carentes, né, que precisam uma da outra, então por isso vão logo morar juntos, ou então porque realmente é um relacionamento que não vai dar certo, que é um relacionamento abusivo. Me diz uma coisa, então, quais são os pilares do relacionamento saudável? Para a gente fazer uma diferença. Olha, o primeiro pilar de um relacionamento é a questão do respeito. A gente sempre coloca o respeito em primeiro lugar, porque onde não há respeito, não acontece, né? Não tem relação. Então, se essa relação não tem respeito, já toma cuidado, né? Já não é legal ali. A questão da confiança também é importante, né? Eu não sei se você já teve, tomara que não, né? Mas eu já tive em relacionamento onde eu não confiava na pessoa que estava comigo e eu vivia um inferno e fazia da vida da pessoa um inferno também. Porque a gente não tem paz, né? A gente não tem paz e a gente não dá paz para o outro. A gente fica inseguro, enciumado, fica desconfiando de tudo. É um caos. Uma outra questão é a questão da comunicação. Um relacionamento sem uma boa comunicação é um desastre, né? Então é importante eu valorizar essa questão da comunicação. Como é que eu converso com o meu parceiro? Ontem eu recebi uma pergunta no meu direct de uma pessoa, que ele perguntava assim, Wesley, era um homem, a minha mulher, ela não me conta as coisas, né? Ela vive mentindo. E o que é isso? Aí eu peguei e respondi para ele, falei assim, olha, existe uma doença chamada mitomania, que é essa questão de mentir compulsivamente. Mas avalie aí na sua relação se ela não tem medo de falar as coisas para você, né? Se ela não é insegura, como é que é a sua postura diante das falas dela, né? Porque muitas vezes é isso, eu não confio no meu parceiro, eu tenho medo, eu tenho insegurança de conversar ali com ele, porque ele é muito bravo, ele é muito ignorante, né? Então a comunicação, se eu não me sinto à vontade para conversar com o meu parceiro, eu preciso tomar cuidado, né? Eu preciso treinar isso daí, porque não é uma relação saudável. Porque através da comunicação que a gente vai se colocar, né? Falar do que gosta, do que não gosta, vai colocar limites, vai conseguir falar não. Outra questão importante, se estamos falando de relacionamentos adultos, né? A questão da sexualidade. Né? Muitas mulheres colocam isso de lado, e eu não estou sendo machista aqui, né? Então, são dados científicos ali de pesquisas que mostram que a mulher não valoriza essa questão da sexualidade por N motivos, tá? E isso tem consequências ali na relação. Então, a sexualidade é um ponto importante da relação. Uma outra questão esse casal tem um projeto de vida em comum? Porque o que ajuda a gente a ficar junto, a gente passar por aquele perrengue todo ali naquele presente, é saber, ó, a gente está passando por isso daqui, estamos economizando um jantar aqui, porque a gente vai ampliar, vai construir uma casa, ou a gente vai viajar juntos. Então, ter um projeto de vida em comum é importante para o casal, porque une, né, traz, como é que fala? Cumplicidade para o casal, né? E a cumplicidade é muito importante. Tem mais um monte de pilar aqui. Posso continuar falando aí das coisas? Pode, fica à vontade, Wesley, fica à vontade. O que não falta é pilar para o relacionamento saudável, né? Uma outra questão que causa polêmica, Rosane, é a questão da liberdade. Porque um relacionamento saudável é importante ter liberdade. Porque não é porque eu estou me relacionando que eu tenho que fazer tudo com o meu parceiro. Eu tenho que jogar esse peso. E aí, se eu jogo esse peso no meu parceiro, eu permito que ele também jogue esse peso em cima de mim. Não sei se você já encontrou pessoas assim, mas assim, o marido ou a esposa, ela é tudo na vida dele, né? Assim, para ir pescar, eu chamo a minha esposa. Para ir num bar, eu chamo a minha esposa. Para jogar futebol, eu chamo a minha esposa.
Falo, gente, que peso é esse que você está colocando? A sua parceira ou o seu parceiro, ele não tem que fazer tudo isso. Que ser humano que você conhece que consegue suprir todos os seus papéis, todos esses papéis, né? Então é importante que você tenha liberdade para você sair com as suas amigas, para fofocar, para falar mal do marido sim, para falar que ele deixa a toalha em cima da cama, isso alivia, isso oxigena. E o parceiro, né? Enquanto ele vai jogar o futebolzinho dele de quarta-feira, ou ele vai assistir jogo no caso dos amigos, faça suas coisas também, né? Então, essa liberdade é importante. E aí a mulherada sempre vem falar comigo, Wesley, você está falando de liberdade, mas e a questão de senha no celular, ele não deixar eu entrar na rede social dele? Porque ele está me traindo, né? Ele está aprontando alguma. Eu falo, não necessariamente. Né? Pode ser que ele esteja te traindo, aprontando? Pode ser, mas é uma questão de caráter. A gente não pode esquecer aí a individualidade. Estamos numa relação e tem coisas que são só minhas, né? E isso não significa que eu estou te traindo, que eu estou fazendo. É um espaço meu. Então, eu estou numa relação e eu continuo tendo o meu espaço e você também tem que ter o seu. Então, assim, se eu não quiser te dar a senha da minha rede social ou do meu WhatsApp, isso não significa que eu esteja aprontando. Isso significa que eu estou apenas preservando o meu espaço. Às vezes, ali no WhatsApp, eu estou conversando com o meu melhor amigo e o meu melhor amigo está contando um segredo para mim e aí eu já cansei de ver isso. A esposa quer ler as mensagens porque ele está aprontando, mas ele é certeza que ele está aprontando. Não, ele está preservando o amigo e até ele mesmo. Então, cuidado com isso, né? A gente preservar esse espaço, preservar essa individualidade, porque a gente precisa saber respeitar esses limites. E é um ponto muito polêmico quando eu falo de relacionamento. As pessoas não conseguem entender, não conseguem admitir, e isso sufoca, né? O relacionamento saudável é leve. Quando eu trago esse peso para a relação, ela afunda. E aí termina, né? Ou pior, se não termina, fica aquele ciclo de desamor, aquele ciclo de raiva, aquele ciclo de ódio. Quando eu começo a tratar o meu parceiro como um inimigo mesmo, né? Ao invés de eu fazer coisas que ele gosta, eu começo a fazer coisas que implicam com ele. E aí não preciso nem dizer que isso não é uma relação saudável, né, Rosane? Não, sim, eu estava falando, eu estava pensando uma série de questões, Wesley. Essa questão da liberdade, a mulher ela foi criada para servir o homem, para estar ali 24 horas ao lado dele, né, fazendo o que ele quer, agradando, esperando em casa com chinelinho, aquela coisa toda. E hoje a gente está mudando um pouco isso. Ainda existem muitas meninas que querem seguir o mesmo modelo, o mesmo padrão. Mas tem outras que já estão repensando e já não aceitam esse tipo de relacionamento. Porque elas viram assim, o que é a vida? É tu te entregar 24 horas para alguém e o teu espaço, a tua individualidade, como tu estava abordando, né? As tuas coisas, os teus gostos, o que tu quer, o que tu não quer fazer, os teus desejos, as tuas ambições, tudo isso tu vai ter que sufocar, tu vai ter que reprimir em nome de um relacionamento. E aí outra questão que eu falo, que tu estava falando, da traição. Como é que tu percebe isso dentro de um relacionamento? Algo saudável? Algo que, de repente, faça despertar um novo sentido nessa relação, que já não estava bem? Não tem nada a ver disso, Wesley. Olha, traição traição é o pior pecado que pode acontecer no relacionamento, né? Então, traição, a gente está falando aqui de relacionamentos tradicionais, né? Porque temos os relacionamentos abertos, temos trisais, então, hoje temos várias formas de se relacionar, mas mesmo nessas diversas formas existe a traição. Eu ouço muito do senso comum de que o relacionamento aberto, ou que o trisal, ou que o poliamor é uma bagunça, né? E não é. Quando a gente olha de perto, eles também têm regras. Então, o que é a traição em todos esses relacionamentos que a gente está trazendo? É uma quebra de regra, é uma quebra de contrato. Então, nunca é positivo. Né? Agora, o que a gente pode tirar de positivo, né? Eu sou terapeuta de casal e já atendi vários casais onde a questão da traição, eles souberam lidar com aquilo e aí foi a salvação do casamento. Porque a traição, Rosane, ela é um sintoma, né? Ou ela é um sintoma de que a relação não tá legal, tem alguma coisa ali que não tá legal e eles não estão conseguindo se comunicar, e aí ou um ou outro trai, ou os dois traem, e se eles tiverem maturidade para olhar para esse fato, conseguem se acertar, né? No relacionamento tá isso, eu não estou gostando disso, aí eles conseguem conversar, e aí um futuro promissor, ou
A questão da traição a gente leva por um desvio de caráter mesmo, né? O cara ou a mulher tá tudo bem na relação, né? Não tem motivo nenhum ali grave para que haja alguma coisa e a pessoa trai, né? Aí o futuro não é tão promissor assim, porque ele tá ali, não é na genética, mas tá ali no caráter dele, é o valor, né? O valor dele da questão da fidelidade não é importante. E aí eu aproveito para falar, né, aquele ditado, os opostos se atraem, só vale para características de personalidade, né? Um tímido se atrai por extrovertido, o extrovertido pelo tímido, aí ok. Quando a gente fala de valores, aí nunca dá certo. Que é, por exemplo, essa questão da fidelidade. Imagine eu namoro com você, Rosane. Para mim, é super importante a questão da fidelidade. E para você, tanto faz. Para você não é, né? Como é que a gente vai ficar junto? Você vai me trair horrores, porque para você não é importante, enquanto eu vou sofrer horrores, porque para mim a fidelidade é importante, né? Então, traição nunca é positivo num relacionamento por conta disso, porque é uma quebra de contrato, há uma quebra de confiança, e quem é traído fica lá embaixo, né? A autoestima vai lá para baixo. É que a gente vê também, assim, os relacionamentos hoje em dia tá um pouco banalizado, tu não acha, Wesley? Que caiu um pouco com essa questão, assim mesmo que tu falando de vários tipos de relacionamento que tem hoje. Por exemplo, o relacionamento aberto. É um relacionamento que tu tem que saber dividir. Não é todo mundo que pode entrar nesse tipo de relacionamento. Tu tem que entender que o outro não é só teu. E, na verdade, no relacionamento tradicional, tu tem aquela pessoa contigo, mas não é uma questão de posse. Aquela coisa invasiva que tu tem que de autocontrole, que tu tem que tirar a privacidade, o limite das pessoas, de viver a sua vida. É diferente, né, Wesley? É uma forma de pensar, mas existe sim pessoas que preferem controlar e lá ver o celular da pessoa, o que ela está fazendo, o que ele está fazendo, o que ele saiu, com quem que ele está. Não vive mais, não vive a sua vida. Ela abandona a sua vida para controlar a vida do outro. Talvez porque a sua vida não tenha nem sentido, né, Wesley? Já no relacionamento aberto, como tu falou, as pessoas meio que interpretam de uma forma errada, mas não é todo mundo que foi feito para esse tipo de relacionamento. Não sei o que tu pensa, se tu recebe algum casal com esse tipo de relacionamento. Bom, vamos por parte. Vou começar de trás para frente. Já recebi, eu tinha um paciente que ele me ensinou muito, porque ele era adepto ao relacionamento aberto e as nossas sessões era eu com a minha curiosidade instigada o tempo todo. E dava certo para ele, mas como você bem disse, não é qualquer um que consegue um relacionamento aberto. Até porque, mesmo no relacionamento aberto, tem regras. Uma regra, por exemplo, que pode ser assim, ó, não me cobra, né? Eu fico com quem eu quiser, você fica com quem eu quiser, mas aí, e as regras variam, né? Porque eu já atendi pessoas que assim, ó, que tinham a regra se você for ficar com alguém, eu quero saber, se você for ficar com alguém, não pode ser de alguém por perto, né? E se há essa quebra de regras, há a traição, como a gente estava citando ali na conversa Sim, anterior, sim, sim. né? Então, regra, né? Uma regra não é para todo mundo relacionamento aberto, assim como o trisal, assim como as diversas formas aí de amar, né? Se não é para você, fica na sua e deixa o outro amar do jeito que ele queira amar. Agora, aquele perfil que você traçou, Rosane, daquelas pessoas que ficam controlando o outro o tempo todo, das mais diversas formas, a gente está falando aqui dos dependentes emocionais. São aquelas pessoas que não têm uma baixa autoestima, né? Não se admiram, não se veem interessantes, e aí vem no outro a tábua de salvação. E se o outro é minha tábua de salvação, eu preciso dele para eu sobreviver. Ele tem que estar na minha vida. E aí eu faço de tudo para ele ficar, onde eu uso do controle. Porque eu morro de medo dessa pessoa ir embora, porque se ela for embora, não é literalmente, mas emocionalmente eu definho. Eu não consigo viver sem aquela pessoa. E é um perigo, porque assim, se eu estou namorando uma pessoa saudável, essa pessoa saudável não vai ficar muito tempo na minha vida. Porque a minha psicóloga fala, Wesley, tatu cheira tatu, e realmente, né? Uma pessoa com dependente emocional, ela vai atrair e vai ficar com pessoas que são ou narcisistas, que se alimentam dessa energia do dependente emocional, ou pessoas com baixa autoestima. Aí eles conseguem se relacionar.
Agora, uma pessoa saudável não consegue se relacionar com uma pessoa dependente emocional, com uma baixa autoestima. Ele fica ali por um tempo, se não mudar, ele cai fora. E aí, a questão do dependente emocional é um passo ali para você entrar, ficar no relacionamento abusivo. Porque se eu tô com alguém que não é tão saudável assim, ele vai perceber essa minha dependência e vai começar a abusar dessa minha dependência. Ele vai perceber o poder que ele tem sobre mim e aí ele vai fazer o que ele quiser. Aí é a porta para o Uma presa relacionamento fácil. abusivo. Uma presa Uma super presa fácil. Exatamente. Então, assim, ó, dicas para essa menina ou jovem, uma mulher que está querendo um relacionamento, saber perceber que o cara realmente não vai valer a pena. Quais são as dicas que tu daria para quem está nos assistindo agora, Cláudia? Olha, normalmente quando a gente pensa em dica, a gente pensa em perceber o outro, né, Rosane? Mas aí com a sua pergunta, eu fiz um movimento contrário. Olhe para você. Antes de olhar para o outro, né, de querer achar o seu príncipe encantado, que não existe, né, comece a olhar para você. Comece a se perceber. Como é que você está atualmente? Porque a gente não tem esse movimento, a gente fica sempre olhando para fora, a caça, né? E a gente não olha para si. Será que eu estou disposto? Será que eu estou bem para estar num relacionamento? Como é que está a minha autoestima? Será que eu vou dar conta de estar numa relação? Será que eu tô, como é que eu tô, né? Como é que eu vejo esse outro? O outro vai estar na minha vida por uma opção ou por uma necessidade? Porque se o outro é uma necessidade, o barco afundou, né? A necessidade que a gente tem na vida é de ter amor próprio. Quando a gente tem amor próprio, isso é uma necessidade. A partir disso, o outro se torna um adendo, né? Não é uma necessidade, se torna uma opção. Relacionamento, gente, eu sou especialista em relacionamentos. E o primeiro que a gente tem que ter saudável é com a gente mesmo. A primeira relação saudável que a gente tem que ter é conosco. Né? Então, ou seja, tem que ter uma boa autoestima. Isso é uma necessidade. Se relacionar com o outro amorosamente, isso é uma opção. Você pode passar a sua vida inteira sem namorar, sem ficar, você não vai morrer por causa disso, né? Eu falei no comecinho do nosso encontro que nós somos seres relacionais. Ué, você está se contradizendo, então? Não estou me contradizendo. A gente se faz nas relações, não necessariamente nas relações amorosas, né? O tempo todo a gente está se relacionando, né? Conheci a Rosane há pouco tempo, já estamos nos relacionando, né? Agora, o relacionamento amoroso, ele não é uma obrigação. Tem que estar no seu campo de uma opção. E quando você está bem com você mesma, quando você consegue se encontrar, as pessoas aparecem naturalmente. Você nem precisa ficar perdendo tempo procurando o outro. Em vez de você ficar. A dica. Em vez de você ficar perdendo tempo com uma lupa aí para a janela, mundo afora, coloca essa lupa para dentro. Né? É aquele velho clichê. Cuide do seu jardim que as borboletas vão vir pousar. Muito legal, Wesley, muito bacana. Não adianta aquela coisa, eu tô tão sozinha fim de semana, eu tenho que ter alguém, aí eu vou arrumar alguém só para preencher o final de semana. Porque dia de semana ela tá bem, ela trabalha, ela vai, ela sai. Eu preciso de alguém porque eu sou tão triste, eu sou tão para baixo. Aí não, é tudo que tu falou. Como é que tu vai querer alguém para te dar alegria? Para te dar suporte emocional para viver a vida. Tu que tem que enfrentar os teus desafios, né? As adversidades que a vida sempre coloca para a gente. É a gente que tem que ir atrás. Adorei essa tua dica, Wesley. O que mais que tu acha que tu poderia acrescentar que não foi dito aqui sobre relacionamento, que a gente não abordou ainda? Bom, vou fazer um resumão aqui, né? Meninas, né, mulheres que estão aqui nos assistindo, não existem príncipes encantados, tá? Até porque não existem princesas. Todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas limitações. O mundo é assim, né? Então, se você estiver procurando alguém perfeito, tira o cavalinho da chuva porque você não vai encontrar. Entenda que temos as nossas limitações, entenda que o outro vai te decepcionar, porque ele é falho, tal qual você. Então, tire essa ideia da cabeça de que o mundo você vai encontrar alguém perfeito, porque não vai, né? Trabalhe na sua autoestima, trabalhe no seu amor próprio, trabalhe nessas suas limitações para que você consiga lidar de uma forma mais assertiva, mais adequada com o outro.
né, no relacionamento, para torná-lo saudável, para que esse relacionamento, você não pese o relacionamento, para que ele seja leve, para que ele acrescente, para que ele agregue. Se você não está bem com você mesma, o outro passa a ser uma necessidade e eu preciso daquilo para viver e eu apelo para um monte de coisa negativo tanto para mim quanto para o outro, para que esse relacionamento sobreviva. E é isso que acontece. Ele vive numa sobrevida. Ele está tão tóxico, ele está tão abusivo que ele vai indo e uma hora um dos dois morre emocionalmente. Muito legal, que dicas maravilhosas, Wesley, preciosas, que mexeu com essa mulher que está nos escutando agora, que está percebendo, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso não é um relacionamento saudável, isso é estar aqui com alguém para passar o tempo, sei lá o quê, como suporte emocional, como uma bengala para viver a vida, mas não é isso. Então, vamos desacomodar, vamos sair dessa zona de conforto para buscar um relacionamento saudável, que é o que todo mundo quer hoje em dia, né, Wesley? Para encerrar, mais alguma coisa que tu queira dizer, para finalizar? Rosana, eu só queria agradecer, né, o seu convite, pedir para as pessoas acompanharem o meu trabalho, né, eu sou especialista em relacionamentos, então tem lá nas minhas redes sociais, @psicólogo Wesley, né, eu falo muito no meu perfil sobre tudo isso que a gente conversou de uma maneira mais aprofundada, né, se ficou alguma dúvida do que eu falei, pode me procurar, eu esclareço ali no direct, no WhatsApp, estou aqui para isso, tá? Muito obrigado pelo convite, adorei nossa conversa, fiquei engrandecido. Eu também adorei muito, foi super, super bacana, Wesley. Um grande abraço. Tchau, tchau.